Olá, boa noite. Mais uma live. Hoje é uma live muito especial com a psicóloga e pedagoga Roseli Saião. É uma pessoa que eu admiro muito, já participei de algumas palestras dela e sempre fui muito acrescentada como mãe, da maneira que ela estuda, que ela tem uma bagagem aí enorme de muitos anos aprendendo e lidando com criança, principalmente dentro da educação, a parte escolar, acadêmica e comportamental. Eu gosto muito também dos textos que ela escreve. Enfim, vou ver se ela está aqui online. Vou abrir para perguntas para vocês. E também vou excluir os comentários só para não atrapalhar na hora da gente enxergar o rosto dela. Olá, Roseli! Olá, Boa Carol. noite, bem-vinda e obrigada por ter aceito esse convite. É um prazer, Carol. Obrigada pelo convite, aliás. Estava contando aqui como que eu admiro você muito. Acho que todos conhecem, mas quem não conhece, né? Estava passando um pouquinho aqui. Todas as palestras que eu fui, todos os textos que eu já li seus, todos me acrescentaram muito como mãe. Eu acho que a gente não aprende a ser mãe e pai, né? A gente simplesmente é, e aí, de repente, vem um monte de responsabilidades que a gente... Bom, eu, principalmente, fui mãe muito nova, então não sabia quantas responsabilidades viriam por trás deles, né? E hoje, acho que com tanta oportunidade e informações, acho que uma das coisas mais importantes é a gente conseguir escolher os veículos certos para se informar, para se atualizar e buscar ser pessoas, pais melhores para os nossos filhos. Então, bom, sempre eu estou dando pelo menos uma live por semana sobre maternidade, sobre crianças, psicologia, porque realmente as pessoas têm sido muito acrescentadas sobre isso. Mas tem uma coisa que a gente ainda não falou aqui, eu queria muito conversar com você, que é sobre a mente da criança. Ela é muito diferente da nossa. Como que funciona a mente infantil, Roseli? Olha, a gente tem que separar as crianças conforme a sua etapa de vida, né? Então, para entender melhor, eu vou separar a infância, que vai mais ou menos até os 12 anos, em dois Tá, momentos. O primeiro momento, que é até os 6, mais ou menos, 5, 6, 7, depende da criança, e tá, depois até o início da adolescência, né? Pode ser 11, 12, 13. tá, Hoje a gente não tem uma idade exata, né? A gente tem só uma referência. tá, A criança até os 6 anos, olha, é um mundo totalmente diferente do nosso. Totalmente. Né? Na linguagem, na comunicação, nos interesses, na maneira de olhar e ver o mundo. Tanto que se a gente olhar os livros, né, que são escritos para crianças pequenas, eles nos ajudam muito a entender que esse universo é muito diferente daquele que às vezes até imagina, né? Então, vamos pegar uma frase que a gente costuma muito falar com os filhos, né? 4, 5 anos, mais ou menos. Então, a gente fala, não faça isso que você se machuca, não faça isso, não faça isso. E ele continua fazendo. Aí chega uma hora certo. que a gente perde a paciência e fala assim, mas quantas vezes eu já falei isso para você? A Sim. pergunta vai cair para ele exatamente do jeito que a gente elaborou. Quantas vezes será que minha mãe falou? 8 vezes, 10 vezes, 15 vezes? Essa que vai ser o foco da criança, né? Entendi. A maneira como a gente se relaciona com a língua, com o adolescente e adulto, deve ser diferente da criança. O Certo. universo da criança pequena é muita fantasia, mais fantasia que realidade. Tá. Então, a criança diz, eu estou com medo de dormir porque tem um monstro debaixo da minha cama. Não adianta a gente falar, não existe monstro. Porque para ela existe monstro, sim. Certo. Então, na linguagem dela, é muito mais fácil explicar, por exemplo, né,
que o coronavírus é um monstrinho que quer pegar a gente para fazer uma doença, então que a gente tem que se esconder do monstrinho. Aí ela entende, está no universo dele. Certo. Isso até os 5 anos. Né? Não é à toa que eles acreditam em Papai Noel, no Coelho da Páscoa, em todos esses mitos, né, que habitam, né, a nossa cultura e a infância. Então, para a gente entender um pouco melhor o filho, a gente precisa falar na linguagem dele. Um dia eu vi um diálogo de uma mãe com um filho de uns 4, 5 anos. Eu estava sentada numa praça, num banco, e aí ela sentou também e tinha o filho e mais outras crianças, né? E aí passou uma mulher que devia estar assim, prestes a ter bebê. Estava muito grávida, uma barriga muito grande. Uhum. Aí o menino pergunta, o que tem naquela barriga, mãe, né? As crianças veem isso muitas vezes, mas tem uma vez que ela vê e enxerga, né? E aí a mãe desconversou, mas ele insistiu, daí ela falou assim, então vem cá, eu vou contar uma coisa. Sabe como você nasceu? O papai colocou uma sementinha dentro da mamãe, aí ele virou e falou assim, e cresceu uma árvore. Então, levam ao pé da letra mesmo, né? Então, é por isso que a gente tem que fazer uma adaptação daquilo que a gente quer dizer. Tá. E não falar como se a gente conversasse com um adulto. Já a criança, a partir dos 7 até o final da infância, ela já está mais próxima da nossa linguagem, o pensamento dela já é mais próximo do nosso, mas ela continua a ser criança, né? Ou seja, aí quando a gente fala de uma coisa... Papai Noel, por exemplo. A criança já sabe que não existe Papai Noel. Mas ela faz de conta que existe porque interessa para ela, né? A festa, os presentes. Sim. Então, mas ela sabe, ela mesma, que não existe, né? Então, ela já entende melhor a realidade que a gente vive, diferentemente da criança pequena, né? Que não entende de modo algum. E com o adolescente, aí é mais próximo ainda de nós. Tá. Com a diferença de que agora ele não está mais na infância, ele entra no mundo adulto com todas as suas possibilidades. E a grande possibilidade para o filho adolescente, ao entrar no mundo adulto, é assim, o relacionamento amoroso, erotizado. Aí eles experimentam muito, não é à toa que eles se preocupam tanto com a aparência, né? E, ao mesmo tempo que tem essa chegada no mundo adulto e vou desfrutar disso, que é festa, que é bebida alcoólica, que é dirigir mesmo sem carteira de habilitação, dentro dele está assim, uma efervescência, né? É difícil ser adolescente, porque tem cobranças de fora para ele, e ele se cobra muito, às vezes ele se cobra até de coisas que ele não dá conta de atender, pelas impossibilidades mesmo da vida e dele, né? E aí é preciso a gente lembrar que ele não é mais 100% a nossa responsabilidade. Ele precisa começar a administrar a própria vida, mas sempre com a gente por perto para tutelar, né? Como é que ele administra a vida, se está indo bem, se não está indo tão bem assim, a gente precisa dar uma parada. Roseli, falando um pouco, voltando atrás aqui na infância, né? Que você falou do 0 aos 6 anos, mais ou menos, dependendo da criança. Essa fase que a gente tem que entrar no mundo dessa fantasia que eles têm, para que eles consigam entender o que a gente está falando de uma maneira mais clara, até que ponto a gente consegue, pode, para que não atrase também o amadurecimento das crianças, assim, até que ponto, meu filho fez 6 anos, mas o meu filho ainda tem um monte de fantasia, o meu filho ainda acredita em Papai Noel, o meu filho tem medo na hora de dormir. Qual é o momento que essa mãe, esse pai podem identificar que precisa ser cortado o cordão umbilical de uma maneira sutil ali? Olha, Carol, eu acho que a gente se preocupa à toa com essas questões, né? Porque vamos lembrar do bebê. O nosso filho nasceu, ele não fazia nada, ele não tinha controle nenhum sobre seu corpo, né?
Aí depois de um tempo nasce um dentinho, depois ele percebe que com aquele dentinho ele pode intervir no meio ambiente, ele ganha controle sobre seus movimentos e logo ele está apto a engatinhar. A gente não precisa engatinhar na frente dele para ele ver como é que é. Tanto que cada criança engatinha de um jeito diferente, né? Ou seja, ele percebe que ele pode mudar o corpo de local com as suas possibilidades mesmo. Então, a não ser grandes eventos, assim, traumáticos mesmo, a maturidade da criança, o desenvolvimento dela não costuma ser atrapalhado. A gente é que atrapalha, muitas vezes, quando a gente faz pela criança aquilo que ela já pode fazer sozinha, né? Então, muitas vezes, ela precisa do nosso incentivo. Vou falar o medo de dormir sozinho. Isso é muito comum de acontecer entre os 5 e 7, mais ou menos. E por quê? Porque é justamente a fase de transição da primeira para a segunda infância. E nessa transição, o que o filho sente é que ele está deixando de ser o bebê da mamãe, do papai, e ele vai crescer e vai ter que começar a resolver algumas coisas por ele mesmo, né? E o medo faz parte disso, né? Isso, medo de perder os pais. Eu estou crescendo, será que minha mãe vai gostar de mim eu sendo crescido? Será que meu pai vai continuar, né, a brincar comigo sendo que eu cresci? Então, o medo da criança nesse momento é se afastar muito dos pais. Aí o que acontece? Tem um pesadelo, o pesadelo surge para fazer ele acordar do sono e buscar a mãe e o pai, que é justamente, né, para a criança, é o oposto daquele medo. Eu tenho medo de perder meus pais, o pesadelo vai me levar junto aos meus pais. Aí, se a gente acolhe na nossa cama, e muitas vezes, né, os pais acolhem por cansaço, por comodidade. Quando a gente acolhe na nossa cama, aí a gente está atrapalhando o desenvolvimento. Porque a gente está dizendo para ele, você não é capaz de resolver esse medo, então fica aqui comigo que eu resolvo, né? Entendi. Aí a melhor alternativa é a gente colocar uma poltrona bem confortável no quarto dele, ao lado da cama, e a gente tranquilizar, né? Eu sei que você está com medo, mas eu estou aqui, qualquer coisa que você precisar, vamos lá para a sua cama, eu te acompanho, fico um pouquinho com você, até você se acalmar. E se você acordar de novo, pode me chamar, né? Então, só o fato de acolher e de dizer para ele, você é capaz? Pronto. Já ajuda muito e não atrapalha nada. Vou te contar um caso que um pai me contou que eu achei maravilhoso, né? Ele estava com um filho de 5 anos que estava nessa fase dos pesadelos e dos monstros e ele não conseguia fazer o menino dormir sozinho no quarto dele por causa do monstro, né? E o pai ia lá e abria os armários e tirava as cortinas e nada de monstro. Mas o pai falava, tá vendo? Não tem nenhum monstro. Aí o pai saía, o menino corria atrás, você saiu, o monstro apareceu, né? E aí, conversando com esse pai, o pai falou, não sei o que eu faço. Falei, não adianta falar para a criança que não existe monstro, porque para ela existe. É real, né? Não é uma fantasia. Então, você vai ter que usar alguma atitude, uma estratégia que considere que o monstro existe. Aí depois ele me contou qual foi a ideia dele maravilhosa, né? Ele saiu com o filho, não foi numa loja que vendia espada de plástico e comprou uma espada de plástico. E chegaram em casa, ele fez um ritual lá e disse que ele passou toda a força dele para a espada. Então, que ele dormisse com a espada do lado e se o monstro viesse, que ele ia acabar com o monstro. Resolveu. Então, veja, né, que interessante. A gente tem que se comunicar com a criança a partir do registro dela, né? E não do nosso. O nosso registro é monstro, não existe. Roseli, conforme essa criança vai crescendo, eu tenho uma menina de 9 e um de 12, né? Conforme eles vão crescendo, eu sinto assim que tem tentativas de tentar voltar ao bebê, né? O queridinho da mamãe, o que ia no colo, o que tinha todo o ritual de mais acolhimento, né? Principalmente quando passa alguma situação, aconteceu
alguma coisa ruim aquele dia, brigaram muito, alguma coisa assim, eles querem chamar mais atenção, principalmente minha filha, né, que é a menor. Qual é esse momento que que eles querem apresentar esses fantasmas da infância e que a gente pode romper com, como você falou, que eles começam a entender que é uma fantasia e que horas que a gente consegue romper isso? Uhum. Olha, às vezes a fantasia infantil muda de cara na segunda parte da infância, né? Então, se lá a criança tinha medo de monstro, aqui tem os mitos urbanos que assustam muito a criança na segunda fase da infância, né? Tá. Tem mitos que persistem, a loira do banheiro na escola. É. Nossa, isso é assustador para a criança, né? E aí há outros mitos também, que é uma certa maneira, né, de se aproximar desse mundo, entender que ele não é assim sempre legal, sempre justo, sempre bom, né? Quando ele nos procura, Carol, a melhor coisa que a gente tem a fazer é acolher. Tá. Ah, porque eu estou com medo, qualquer coisa, né? Meu colega brigou comigo, não quer mais ficar comigo na escola, qualquer coisa. Sim. Então, acolher de acordo com o que o filho gosta. Uhum. Às vezes a gente acolhe num abraço, às vezes senta aqui no meu colo um pouquinho. Tá. E aí a gente dá esse primeiro momento, né, de acolhimento. Certo. Aí depois diz assim, mas você cresceu, hein? Olha que você já tem condição de resolver isso. Uhum. Pense amanhã na escola. O que você pode fazer de diferente para tentar evitar que isso aconteça? E aí a gente vai incentivando, vai dando coragem para ele começar a resolver os problemas que ele tem na vida, né? Que são problemas simples na vida deles, mas que para eles são problemões. Sim. Então é só a gente não tentar resolver por eles, certo, mas ajudá-los a encontrar uma saída. Essa situação aconteceu até esses dias. Minha filha falou: olha, mãe, na hora de dormir hoje, eu tô lembrando de um monte de parte ruim de filme que eu já vi. Então, parece que essa coisa de vontade de ver filme de terror, não ela, né? Mas eu vejo crianças, meu filho mais velho, ela lembra de pedaços, vamos supor, pode até ser de um desenho animado, um pedaço que aconteceu uma coisa ruim, ela falou, bem na hora que eu vou dormir, eu tô pensando nisso. Eu comecei a perceber também que o cansaço, dormir um pouco mais tarde, engatilhava alguma coisa que ela queria, né, estar próxima do medo por causa disso, né, para tentar me ter ali mais perto, mais tempo. E aí eu expliquei, eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa, mas eu expliquei, eu falei, olha, a sua mente não pode te controlar, você que vai controlar ela. Então, quando ela começa a querer mandar esses pensamentos de medo, você pensa na sua cabeça, escuta aqui, quem manda na minha cabeça sou eu. Eu não sei se eu fiz certo, falei, gente, estou falando aqui do eu, né, de psicologia aqui, não sei se vai dar certo, mas deu. Ela dormiu numa boa, assim. Então é ótimo. Mas isso nos ajuda a entender por que a criançada dessa idade, em geral é de 9, 10 anos, até lá aos 13, né? E às vezes depois continua, gosta tanto de filme de terror. Sabe por quê que eles gostam? Porque é uma vingança, Carol. Porque é assim, olha, todos eles têm pesadelos, né? Sim. Aliás, até na vida adulta a gente tem pesadelo também. Sim. Eles diminuem de frequência, mas eles permanecem. E para a criança é muito marcante o pesadelo. É como se ela tivesse mesmo acontecendo, né? Tudo aquilo que ela sonhou. Tá. O filme de terror é um pesadelo, mas ela pode fechar o olho na hora, né, que ela está muito assustada, e aí ela para de ver. E no pesadelo você não consegue sair fora do pesadelo, né? Sim. Você fica dentro do pesadelo. Então, uma das explicações para a gente entender por que a criança gosta tanto de filme de terror, e é bom deixar ver, né? Desde que não seja muito pesado, né? Para a idade. Exato. Uhum. Porque daí ela resolve esse problema com os pesadelos, né? Em parte. Resolve em parte. Tá. Porque às vezes fala, tá acontecendo com ele lá no filme, não tá acontecendo comigo. Exato. Né? Essa coisa da vingança que você falou, né? Isso, exatamente.
Agora me fala uma coisa, Roseli, quais são, assim, as palavras, rótulos, situações? A gente ouve muito sobre trauma, né? Trauma na infância. Hoje, adultos inclusive eu, na minha jornada como mãe, comecei a lembrar de coisas que tinham me marcado na minha infância. Eu até brinco que eu falo que eu fui mãe tão nova que eu conseguia resgatar muito rápido essas memórias, né? Então, eu queria entender, até para ser um alerta para os pais, como identificar palavras, estilos de comunicação que vão causar provavelmente algum tipo de trauma, mesmo que pequeno, médio ou grande, nas crianças. O trauma, Carol, a gente só sabe que aconteceu na vida da criança depois que ele aconteceu, né? Tá. Há situações extremamente traumáticas pela própria situação que pegam algumas crianças e não pegam outras. Tá. Então, não existe uma maneira da gente dizer assim, tal coisa é traumatizante. Há algumas situações que vão estressar bastante a criança e, dependendo da reação do adulto que cuida dessa criança, até pode ser amenizado ou potencializado. Então, vamos lá, né? Este é um momento bom, né? A pandemia, o isolamento em relação à grande parte das pessoas. É uma situação muito estressante, né? Além do estresse de todo esse isolamento, a gente não sabe quase nada a respeito dessa doença. A gente sabe que não há tratamento, a gente sabe que não há vacina, mas a gente não sabe quase nada. Isso nos dá muita insegurança e dá muita insegurança para a criança. Ela tem medo, nós temos medo, né? Ela tem ansiedade, nós temos ansiedade. Agora, qual criança vai ficar traumatizada por passar por isso? Nós vamos ver quando as aulas voltarem. Agora a gente não consegue ver, né? Porque às vezes a criança nem mostra nenhum comportamento agora. Certo. Mas a maior parte das crianças que passa por uma situação prolongada de estresse, e nós já temos aí quase 3 meses, né? Depois que termina esse período, é que vão surgir os efeitos, que tanto podem ser na saúde mental, como podem ser na saúde física também, né? Então, já temos estudos de crianças que viveram um período de guerra civil dentro do país que moram, né? E depois que a guerra acabou, muitas crianças surgiram com hipertensão, outras com problemas gástricos muito fortes, muito severos, né? Mas aí a gente vai ter que prestar muita atenção quando eles começarem a levar uma vida sem tudo isso que está acontecendo agora. Entendi. E daí o comportamento dele, a nossa proximidade com ele, é que vai nos ajudar a perceber se é hora de procurar ajuda, ou se nós vamos levar assim, ele vai resolver com a minha ajuda. É essa tensão. Mas, Roseli, o estresse que a criança está passando, seja lá a situação que ela está vivendo, às vezes pode, como agora no Covid, ou uma separação dos pais, ou a perda, né, de alguém da família, situações de muito estresse, que claro que é como essa, né, hoje que as crianças conseguem perceber uma tensão, mesmo que os pais sejam super cuidadosos e estejam transparecendo uma segurança e um controle, elas estão vendo que está tudo estranho, né? Então não tem como. Nesse momento é muito importante o tipo de diálogo e o tipo de reação do pai para ser um tranquilizador ao invés de ser uma outra válvula de estresse. Muito importante. A gente não pode fazer pouco do que está acontecendo, né? Mas a gente não pode também dizer para eles, eu te dou a garantia que com a gente não vai acontecer. A gente não pode dar essa garantia. Certo. Mas a gente pode dizer, filho, eu, seu pai, sua mãe, sua avó, nós estamos fazendo tudo o que é possível. Então, fique tranquilo, porque toda a proteção necessária que a gente conhece, que pode fazer, a gente está fazendo. Sim. A gente está fazendo a higiene das mãos com frequência. Aliás, esse comportamento não deve desaparecer depois, né, da Covid, porque evita outras doenças também, como a gripe,
doenças respiratórias, né? Muitas alergias. Então, assim, olha, lavar as mãos com frequência, evitar contato com outras pessoas. É por isso que você não pode abraçar e beijar a vovó. Tudo isso são cuidados para evitar a doença. Então, você vê que a gente está fazendo tudo isso, vê? Então, pronto, fique tranquilo, porque tudo que a gente está fazendo é para evitar isso. Sim. Então, tentar tranquilizar. Sim. Roseli, nesse período, as mães que eu converso, né, imagino que muitos pais também, ou cuidadores, né, que pessoas que são responsáveis por crianças, elas estão numa dinâmica totalmente diferente, estressante, cuidando de trabalho, cuidando de casa, com funções diferentes, né, com criança em casa, às vezes crianças de várias idades, muitas crianças, ou enfim, uma criança que tem um problema e requer muito mais cuidado e não tem com quem dividir isso. Então, nesse momento de muito estresse, as pessoas têm se sentido, principalmente pais, muito mal, com a sensação assim, não consigo ficar suficiente, não estou conseguindo ensinar suficiente, estou com menos paciência do que eu teria normalmente, estou dando uns gritos, alterando voz como eu nunca alterei. Esse tipo de comportamento tem deixado todo mundo com um peso, e a gente recebe diariamente memes, né? Textos de outras mães tentando fazer as pessoas relaxarem um pouco nessa cobrança que a gente tem com nós mesmos, com os pais. E o que pode ser feito para amenizar essa situação para nós, pais, para nós adultos? Primeiro, Carol, lembrar que a gente está vivendo um período de exceção, né? Então, a gente não pode querer levar a vida, carregar tudo que a gente carregava antes. Porque é diferente, né? Porque se antes a mulher saía para trabalhar, tinha menos tempo com os filhos, ela, ao mesmo tempo que conversava com os colegas, era um tipo de, além de trabalho, um pouquinho de mudar o foco da sua atenção, né? Aliviar um pouco os pensamentos e as preocupações. Então, voltava para casa revigorado, né? Agora, nós acordamos todo dia, no mesmo dia, né? Dentro do mesmo local, com as mesmas pessoas, e a gente sabe que a gente vai dormir nesse local, acordar nesse local com as mesmas pessoas. Então, isso vai minando, né, a nossa energia, as nossas possibilidades, o nosso potencial. E é por isso que a gente explode, porque desse jeito a gente está querendo cuidar dos filhos, da roupa dos filhos, da escola dos filhos, da alimentação da casa, fazer compra, e agora ainda tem que higienizar as compras. Não dá, é preciso estabelecer prioridades. Então, esse é o primeiro passo. Então, cada dia tem que ser diferente. Eu não posso estabelecer a mesma prioridade para 3 meses, né? Então, eu falo assim, bom, hoje eu não vou ligar para casa. Hoje eu vou dar atenção para os meus filhos e vou ver a alimentação. No dia seguinte, bom, hoje eu vou chamar a criançada para colaborar, para a gente dar uma organizada aqui na casa. Então, cada dia estabelecer uma prioridade. Agora, o que eu tenho acompanhado com algumas famílias, que escolas já faziam isso também, né? Algumas escolas, é usar algumas técnicas de meditação, de relaxamento, de respiração para a família fazer junto. Porque é uma atividade que para as crianças vai parecer lúdica, e é muito importante para a saúde mental e física. E olha, não precisa ser expert nisso não, né? Na internet há sites que ensinam os pais e os filhos a fazerem isso juntos. Eles dão passo a passo, né, para os primeiros momentos de meditação, como é que é a prática da respiração, para ajudar a gente a voltar a ter mais energia. É o que tem mais funcionado. A gente esquece de respirar, né? Às vezes eu paro, eu falo, gente, a gente não está respirando, a gente está, né? Não sei, parece que pga muito pouco ar. Então, essa coisa de ensinar, lembrar de ter esse momento de respirar já dá outra energia para o cérebro, né? Para a gente ter uma motivação ainda melhor para passar esse dia, né? Isso mesmo. E outra coisa que funciona é entretenimento em família, né?
um filme para todos verem juntos e dar risada junto. Então, eu indico filmes leves nesse período, né? Que é o que pode ajudar. Por exemplo, as crianças que estão com medo, os pequenos, vamos assistir novamente Monstros S.A. E daí é um jeito de resolver o problema do monstro, né? O monstro vai cuidar de mim em vez de vir me atacar. Eu acho maravilhoso. Eu adoro. Adoro. Eu adoro esse filme também. Eu Roseli, uma vez eu ouvi você falar numa palestra, me marcou muito e eu sempre lembro dessa frase, que você falou quanto, e eu vejo demais isso, quanto que a gente tem escassez de pessoas, de símbolos de avós e avós. A minha mãe vem muito pouco em casa, ela tem muito medo, inclusive, né? A gente está em casa, mas a gente vê pouquíssimo, ela é minha vizinha de muro. E aí ela veio e eu falei para ela assim, mãe, eu tenho, nossa, todas as minhas lembranças que eu tenho assim fortes, foi uma coisa muito pequenininha com meu avô, foi uma coisa, um momento com a minha avó. Aí ela, o que você lembra? Eu falei, quando a minha avó fazia ovo cozido e me dava com uma torradinha, então toda vez que eu vejo a gema mole, que é quase todo dia, eu lembro da minha avó. Com o seu avô, quando eu vejo cartas, eu lembro do meu avô, porque ele me ensinou uma vez a jogar paciência, quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, que meu avô faleceu, eu tinha 6. Então, eu falei, mãe, coisas muito pequenas. Aí ela olhou para mim, o que a Isabela e o Luca lembram de mim? Aí eu falei, não sei, pergunta para eles. Aí, Isabela, o que você lembra de mim? Não sei. Eu falei, não, mãe, ela lembra de alguma coisa que agora, assim, perguntando, ela não vai lembrar. Mas são essas coisas que eu tô te falando, que são bem pequenininhas, que são momentos que formam memórias afetivas muito fortes. E aí eu fiquei pensando nisso, né? A minha mãe é muito nova, eu tenho uma relação muito boa com a minha avó, mas a gente tem muito pouca referência, né, com esses novos moldes de avós e avós. E aí ficou muito distante, ficaram os bisavós que às vezes não estão mais. Como que fica isso hoje em dia? Tem alguma sugestão de coisas para os avós e avós praticarem com seus netos? Como que a gente faz essa sabedoria divina assim, dos avós? Você já deu uma dica, né? Os avós precisam criar com os netos memória afetiva. Mas eles não adianta querer saber agora. A memória afetiva vem, Carol, quando a gente é adulto. Certo. Não é agora na infância, nem na adolescência que isso vai fazer sentido, né? Entendi. É quando eles forem adultos, aí vai surgir um momento e falar, nossa, minha avó fez um creme parecido com esse uma vez, eu ajudei ela a fazer. Então, a cozinha, né? O prato que a avó faz melhor e que as crianças mais gostam, chamar as crianças para participar, contar uma história que eles gostem, é criar memórias afetivas. É claro que o mundo mudou muito, a ideia dos avós mudou muito, né? Os avós hoje são jovens, não na idade necessariamente, mas na aparência, no modo de se comportar, no estilo de vida. Então, é só quando eles forem adultos é que eles vão considerar os avós mesmo. Vai demorar muito, né? Vai. É que a minha avó, mesmo muito nova, a minha avó é muito nova. Todo mundo teve filho muito novo em casa. Mesmo assim, eu tenho memórias muito fortes. É que eu passava muitas férias com ela, então acho que teve muita oportunidade. Minha mãe sempre viajou muito, ela ficava comigo, com meu irmão. Então acho que é importante a gente ter esse alerta, né? Que é importante o contato com os avós e avós. E agora, nesse momento de pandemia, que realmente não pode ter, que ligue, né? Que veja por câmera, que o avô conte uma história, não sei, alguma coisa. É isso mesmo. Você sabe que eu sigo aqui no Instagram mesmo um casal eu não lembro se eles são coreanos ou se eles são japoneses, eu realmente não lembro. Mas o filho está no Brasil, então eles falam um pouco de português e os netos estão aqui, né? E o jeito deles se comunicar com os netos, desde que eles eram muito pequenininhos, é desenhando. Então, ele desenha e publica o desenho que ele fez, e daí ele conta, né?
Olha, hoje a sua avó foi apanhar rosas no jardim, olha que rosa bonita que ela regou e fez crescer. Então, ele foi contando as histórias por meio de desenhos. Ai, que lindo. Eu sempre de uma maneira simbólica, é mais importante. Cozinhar é uma coisa simbólica, desenhar é uma coisa simbólica, ensinar uma Sim. música é uma coisa simbólica, né? Lembrar de assistir a um filme juntos é também. Então, isso ajuda muito a criar memória afetiva, porque cozinhar, por exemplo, e não precisa cozinha sofisticada, não. Às vezes é estourar uma pipoca com um temperinho diferente, né? É Sim. aquele cheiro que vai criar a memória afetiva. Tá. É importante usar os sentidos, né? Aguçar os sentidos que é onde estabelece essa memória, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Roseli, queria conversar com você também sobre uma coisa que para mim é muito importante, que eu vim aprendendo e estou aprendendo ao longo da jornada da maternidade, que é o cordão umbilical. Eu assisti um filme, um desenho assim que publicaram esses dias, e eu repostei aqui nos stories, todo mundo ficou bastante assim mexido, eu recebi bastante mensagem de pessoas, nossa, eu vejo isso no meu marido, eu vejo isso, eu sou assim com a minha mãe, eu tô criando o meu filho assim, que é um desenho que a mãe dá à luz, o bebê nasce chorando, na hora que o médico vai cortar, não sei se você já assistiu, o médico vai cortar o cordão umbilical, ela faz assim, não corta. Aí o médico olha assim e fala, tá bom. Então deixou, e aí mostra todo o crescimento desse filho, né, com essa mãe, não mostra pai, mas mostra essa relação dos dois, com o cordão. Então, quando ela vai ter relação com alguém, ela não pode porque ela está com o filho. Quando ele vai ter relação com alguém, ele não pode porque a mãe puxa de volta. Quando, enfim, tudo dessa criança ficou assim, ele cresce, vira homem, vira né, adulto, e aí a mãe morre velhinha, e aí ele tem o mesmo choro do dia do nascimento. Porque é exatamente o momento que foi cortado o cordão. E eu fiquei muito, assim, fiquei tocada, né? Porque eu acho que são muitos momentos que esse filme retrata de uma maneira super exagerada. Mas eu acho que hoje em dia eu vejo muitas mães, inclusive eu, errando em coisas pequenas que parece que a gente não quer cortar esse cordão por uma insegurança, inclusive nossa, né? De não querer ficar sem a criança, sem querer a gente não corta. Como que é esse cortar do cordão ao longo da vida? Você sabe que nós temos muitos filósofos, né, que têm estudado um pouco esse mundo contemporâneo para tentar entender algumas coisas. E uma das coisas que a gente está tentando entender é assim, por que antes os pais queriam que os filhos assumissem a sua vida e agora os pais querem segurar os filhos junto deles, né? Então, nós Sim, temos adultos na idade cronológica que são infantis porque estão lá grudados com os pais, né? sim. Por que a gente faz isso? É bom a gente entender. Você sabe que nas últimas décadas, acho que já 3, 4 décadas já, né? As relações afetivas entre os adultos estão muito frágeis. Elas não se seguram, né? Então, Sim, assim, antes o casamento durava até que a morte o separe. certo. Hoje o casamento dura até que a vida o separe, né? Quando Ou quiser, seja, sim. a vida apresentou uma situação, tá? Eu vou com a vida. Sim. Como a gente depende do calor humano, da afetividade, a gente começou a olhar ao redor, né? Nada disso consciente, mas Certo. começou a pensar assim, mas que tipo de afeto eu vou ter? Como é que eu vou sobreviver sem afeto? E aí a gente olhou para os filhos. Olhou para Ah, os filhos e falou assim, está aqui, né? Eu vou investir as minhas fichas dentro da atividade aqui. para ficar com alguém, preciso ficar com meu filho. E o Exato, filho com os pais também. exato. Mas isso Sim. nem é bom para nós, os pais, e nem para eles, né? Porque aí eles não conseguem assumir a vida. Isso Sim. já recebeu o nome de cordão umbilical, de pais helicópteros, né? Que estão sempre voando sobre a cabeça dos filhos, pais superprotetores.
a gente precisa olhar e pensar. A gente não é eterno. Uma hora ou outra a gente vai embora. E não é só para a morte, não. É porque a gente decidiu dar um outro rumo na vida. E aí, como é que eles irão ficar se a gente não ensinou que eles precisam assumir a própria vida, né? Sim. Então, a gente precisa lembrar do seguinte, todo dia, em qualquer idade do nosso filho, ele precisa de tal coisa. Ele pode resolver isso por conta própria? Pode, então não vou fazer. Eu vou lembrá-lo, eu vou ajudar, vou incentivar, mas não vou fazer. Ou ele precisa de tal cuidado. Isso ele não pode fazer sozinho, então eu vou e faço. A gente jamais deve fazer pelo filho aquilo que ele já pode fazer sozinho. Sim. Que daí a gente está estimulando essa dependência, né? Entendi. Que não é nem um pouco boa para eles. Falou tudo mesmo, porque é exatamente o que a gente faz, né? A gente tem medo deles errarem, ou medo de não fazer direito, e aí automaticamente a gente se sente mais seguro. Se eu quero que ele me ame. Para ele me amar, eu preciso fazer tudo para ele, né? Se eu não fizer, ele não vai gostar de mim, que vem na adolescência. Estou começando a viver um pouco isso aqui em casa. Meu filho agora, Luca, vai tomar banho? Não, não quero. Ponto final, não quero. Aí você escuta a frase assim, você fala, mas ele botou um ponto final nessa frase, né? Aí hoje mesmo eu tava pensando, nossa, dá uma vontade de falar assim, você vai tomar banho agora e acabou. Mas, né, tem que entender, amanhã é aniversário dele, de 12 anos. Então tem que entender, tem que olhar o lado dele. Esse jogo de cintura daquilo que era, por exemplo, como os pais educaram. É assim que eu falei, antigamente, né? É assim que eu falei, tá falado, tá acabado, não me interessa quantos anos você tem, porque eu sou sua mãe, né? Por exemplo. Isso não tá funcionando hoje em dia com esses... Mudou toda a logística, mudou o comportamento, mudaram os amigos, mudou o que eles veem. Então, não dá para você criar como se fosse numa ilha deserta, que você vai falar o que você quiser, fazer o que você quiser, né? Essa coisa de viver em comunidade, e agora a gente não vive mais numa comunidade, a gente vive numa giga, né, comunidade de internet. Então, eles têm muito acesso. Como que você vê essa parte tecnológica também na vida das crianças, adolescentes, que estão cada vez mais com acesso precoce a todas as informações e a gente tem que correr para se atualizar cada dia? Primeiro eu vou só comentar o exemplo que você deu do banho, né? Não vou tomar banho, então vai imediatamente. Não vai, como é que a gente resolve? Estabelecer prioridades e saber o que eu não posso renunciar de modo algum e aquilo que tudo bem, deixa para amanhã, né? Tomar banho, não tomar banho um dia deve ser uma exceção. Então, o que eu não devo é estabelecer horário, ser rigoroso, assim, filho, você vai tomar banho agora? Não, não vou. Tá, então pensa bem aí qual é o melhor horário para você tomar banho, que precisa tomar banho antes de dormir. Aí deixa com ele, né? É uma decisão que ele vai tomar. Mas aí a gente tem que ter firmeza para que ele tome o banho antes de dormir. Por quê? Porque é uma questão de higiene e, portanto, uma questão de saúde. Então, Roseli, o que eu faço numa questão que eu acho que pode, inclusive, cabe em outras situações? Eu sempre dei banho nos meus filhos de manhã, quando acorda, e à noite antes de dormir, desde que eles nasceram. É uma coisa minha, eu gosto, a minha filha ama, ela acorda, já vai para o banho. E agora, o meu filho, com quase 12, falou que ele não quer mais tomar banho de manhã. E aí tem uns dias que, tá bom, não tomou banho de manhã, tá bom. Então, poxa, filho, vai tomar banho. Não, por que eu tenho que tomar banho de manhã? Eu tô limpo. Então, como que a gente faz com esse tipo de coisa que, na verdade, é uma regra nossa, né? E não sei até que ponto é uma higiene necessária ou não. Um banho por dia, para a questão da higiene, é o suficiente, né? Sim. Então, chega a adolescência, e também vou considerar para outros exemplos, que daria muito bem também, sim, a gente precisa negociar algumas questões, porque ele não é mais
100% dependente da gente. Ele já pode tomar a decisão de tomar um banho por dia. Ele já pode, né? Entendi. Então, o que você precisa é falar, filho, eu gosto, eu acho legal, sua irmã gosta, mas se você não gosta, tá bem, nós vamos ficar com um banho por dia. E no dia que você sentir vontade de tomar dois, você toma. Tá. Né? Isso torna a sua imagem para ele de uma mãe confiável. Eu posso confiar que ela vai me ouvir. Aproxima, né? Isso. Aí um dia ele chega e fala, não, hoje eu não vou tomar banho nem à noite, eu estou muito cansado. Ah, não, à noite você vai tomar, filho. Sabe por quê? E daí a gente dá uma explicação rápida, curta e objetiva. E fala, vamos lá, coragem, eu sei que você está cansado, eu estou também, mas vamos lá que eu te espero na porta do banheiro você terminar. Vai rápido. Aí a gente não pode renunciar a isso, né? Entendi. Tá? Então a gente sempre tem que ver o que dá para negociar e o que não dá para negociar. Tá. Tecnologia. Eles têm acesso à tecnologia muito precocemente. Você mesma falou isso, né? Então, na infância, por exemplo, não precisavam. Mas a gente dá celular, dá tablet, dá tudo, né? Uhum. Aí, depois que a gente deu, a gente é que criou o problema, né? Aí a gente olha para o problema e fala, e agora o que eu faço? Igual chupeta, né? Igual um monte de problema. Tudo. Bom, agora que a gente criou essa situação, a gente vai ter que administrar. E administrar significa, neste momento, a situação é complexa para eles, né? Porque a tela é o recurso de sair de casa. Sim. Então, eles podem usar um tempo a mais de tela nesse período de confinamento. E eles podem também fazer a passagem, que não é fácil, mas deve estar acontecendo nesse momento, para muitas crianças e muito adolescente, que o celular e o tablet era um entretenimento. E agora começou a virar estudo, começou a virar contato necessário, né? Sim. Então, é ajudar eles a equilibrarem um pouco o uso das telas. Mas nós temos também, Carol, crianças e adolescentes que não aguentam mais ver tela. Eles, de repente, usaram tanto a tela nesse período de confinamento que eles querem vida real. Sim. Eu não aguento mais videogame, não aguento mais jogar, não aguento mais WhatsApp. É um bom momento, que eles vão ficar um tempo sem, sim, e depois vão voltar a usar de maneira mais equilibrada, se a gente estiver presente e ajudar, né? Mas a tecnologia é fundamental na nossa vida, não só na deles. Basta a gente saber orientar, tutelar e estar presente também em muitos dos momentos que eles usam, porque às vezes eles entram em umas roubadas e nem sabem que estão entrando, né? Sim, é verdade. Roseli, e você sempre disse, eu lembro de uma vez que você falou também, tudo que você fala é muito marcante, né? Dá para perceber. E você falou assim sobre a intimidade de não de saber tudo, porque às vezes tem mães e pais que acham que intimidade é assim, meu filho tem que me contar tudo, se ele não me contou alguma coisa, contou para o pai, nossa, então eu não tenho intimidade com meu filho, sou uma péssima mãe, ou, nossa, meu filho não sei lá. Bom, essa intimidade de você, que você me falou uma vez, que você senta do lado, ou você olha nos olhos e você não precisa falar nada. Acho que esse é o sonho de consumo de todas as mães, de todos os pais do mundo, é de ter aquela ligação importante, forte, de amor, de carinho, de cumplicidade com seus filhos, sem indo adaptando no limite dele em cada época, né? Tanto na infância, adolescência e na vida adulta também, né? Conta um pouquinho sobre essa intimidade, como você construiu essa intimidade, dá uns exemplos de como você fez com seus filhos, que eu gosto muito de ouvir. Mas olha, você se tornar... A gente fala muito na atualidade, Carol, eu preciso confiar no meu filho. A gente não repete muito isso? Eu confio no meu filho. Não. Ele é que precisa confiar na gente. Investir nesse vínculo que ele tem que ter confiança plena na gente, para pedir socorro quando sentir necessário, né? Mas para isso a gente tem que estar presente, a gente tem que ter interesse verdadeiro pela vida dele. Não adianta ir buscar na escola e falar, e aí, como foi a escola?
Aí ele vai responder, tudo bem, normal, igual, né? E não aconteceu conversa nenhuma aí. Não, a gente tem que contar um pouco do nosso dia. Hoje aconteceu isso comigo, me deixou chateada. E na sua escola aconteceu alguma coisa nesse sentido também, né? A gente tem que estabelecer diálogos e sempre se mostrar disponível. Toda vez que os nossos filhos erram, e eles erram muito, né? Em vez da gente vir com bronca, discurso moral, o melhor é ajudá-lo a entender por que será que ele errou e por que foi erro, né? E tentar fazer ele perceber que da próxima vez ele pode fazer diferente. Isso é que torna a gente confiável para eles e é isso que vai mostrando a intimidade, né? Eu vou dar o exemplo de uma mãe que me contou, eu achei linda a história dela. O filho, 17 para 18 anos, já saía para a balada com os amigos, ele já tinha amigos que dirigiam, e aí a mãe fez um trato com ele. Você pode ir para a balada, mas, por favor, não beba. Ah, mas qual a diferença 17 e 18? Assim, para nós é uma diferença importante, né? Então, não beba e jamais volte para casa com algum colega seu que bebeu e está dirigindo. Bom, isso não adianta falar uma vez. Cada vez que vai sair, a gente lembra do nosso trato, né? Mas sem, assim, caráter de bronca. Certo. Pois um dia esse menino ligou para a mãe, de madrugada, a mãe atendeu e o menino falando, a mãe percebeu bêbado, e aí o menino falou assim, vem me buscar. E onde você está? Não sei, né? A mãe sabia onde ele tinha ido, pegou o carro, foi, encontrou ele meia quadra ali da festa, sentado, né, no meio-fio. Ele estava bem bêbado mesmo, levou para o hospital, teve um atendimento, ficou algumas horas no hospital, voltou para casa. No dia seguinte, essa mãe não fez nada além do que cuidar dele. Certo. No dia seguinte, esse menino acordou com aquela ressaca, né? Terrível. E, de novo, a mãe, tudo que fez foi fazer uma comidinha que ajudava na ressaca. O menino passou mal do estômago, a mãe socorreu, não abriu a boca. Certo. No terceiro dia, passou a ressaca física, mas aí veio a ressaca moral. Moral. Putz, eu bebi, né? Mas eu não vim embora, mãe, porque fulano tinha bebido e você me disse que nunca eu devia pegar carona com alguém que tivesse bebido, né? Aí só no quarto dia, depois que passou esse ciclo, é que ela falou, bom, agora vamos conversar, né? Você fez uma coisa certa e uma coisa que não foi certa. A coisa certa foi me chamar a qualquer hora se você não tivesse como voltar para casa. Você fez isso certo. A segunda coisa que você não fez certo foi beber. Bom, isso significa, filha, que nós vamos diminuir as suas saídas. Até você entender que é importante você não beber. E aí está o exemplo, né? Olha a confiança que esse filho teve nessa mãe. Pois é. Porque ele sabia que vinha alguma consequência. Sim. Mas ele enfrentou isso para ter a segurança dela, né? Mas agora, isso foram anos, né? De intimidade. Isso que eu ia falar, a gente não consegue isso de um dia para outro. É da infância até o final da adolescência, a gente estando junto, dando bronca quando é necessário, agindo com firmeza, com amorosidade, errando. Sim. Nós vamos errar de qualquer jeito, né? Reconhecendo onde errou e tentar mudar o rumo. É assim. O que a gente faz como mães, né? Eu já estou imaginando a minha e eu. Eu primeiro acho que não ligaria, né? Porque falaria, meu Deus do céu, preciso chegar em casa sem avisar ela, que senão... E a outra coisa nossa, como que essa mãe teve essa disciplina, né? Porque dentro dela ela devia estar super preocupada e querendo falar um monte de coisa. Com certeza, né? Ela é humana, né? Então vem tudo isso. Mas como ela teve essa disciplina de administrar tudo isso, esperar os dias passarem e cuidar, né? É muito... Nossa, é o desejo de maturidade, né? Maturidade. A gente precisa de maturidade. Eu sempre falo para as mães, todo dia a gente tem que acordar e pensar, eu sou adulto nessa casa, eu sou adulto nessa casa, né? Porque muitas vezes a gente age de modo infantil, né? A hora que a gente explode com os filhos,
É um sim, comportamento infantil que a gente tem. é verdade. Né? Roseli, eu amei a nossa live, amei, como sempre, tudo que você fala, que fica aqui guardado num lugar importante e que eu acesso bastante, porque é necessário acessar esses períodos que a gente está vivendo sempre, né? Ou na nossa vida em geral e agora especialmente, a gente precisa retomar essa maturidade, porque muitas vezes não nos foi dado, né? Então, é fazer do limão uma belíssima limonada, né? Então, quero É. agradecer muito suas palavras, sua sabedoria, seu tempo. Muito obrigada por ter compartilhado tantas coisas importantes, tantas lições, tantos pensamentos que com certeza vão nos ajudar. Quer dar alguma mensagem final? Olha, foi um prazer, Carol, conversar. Eu adoro conversar com os pais, porque daí eu estou batalhando para uma vida melhor dos filhos, né? Esta é a maneira que eu encontrei de realizar, tentar alcançar cada vez mais uma vida um pouco melhor para os filhos. E eu devo dizer para os pais o seguinte: culpa não resolve nada, o negócio é responsabilidade. A gente olha, errei feio. Filho, eu errei. Agora nós vamos fazer diferente daqui para frente, né? Mas aí fazer diferente de fato. Então, Sim. errar faz parte da nossa função, reconhecer erro faz parte da maturidade e tentar mudar é que nos mostra o adulto que nós somos, tentando cuidar de quem ainda não é. Ai, demais, Roseli. Muito obrigada de novo. Obrigada a todos que assistiram. Obrigada pelo seu tempo, seu carinho. E eu quero mais. Daqui a um tempo a gente marca uma outra, quando você puder, tá bom? Tá bom, Carol? Um Um grande beijo beijo. grande, Roseli. Tchau, Um beijo a pessoal. todos também que assistiram. Obrigada.